cumprimento a cada ele, a todos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tributar a Deus, magnificá-lo, exaltá-lo pela alegria sem tamanho, a satisfação e o contentamento em poder servir pessoas tão especiais como cada um dos irmãos essa noite. Eu pediria, por gentileza, aproveitando que vocês estão em pé, em reverência à palavra de Deus, eu pediria que você encontrasse um texto. Aleluia! Encontre, por favor, o texto de Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo de número 3, e o versículo 1. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o verso 1. Enquanto os irmãos vão procurando, eu queria agradecer a Deus por essa segunda noite de ministração na Igreja Presbiteriana Renovada. Quem não estava ontem à noite, levante a mão assim, só para a gente ver, quem não estava. Ontem tivemos uma noite muito especial e também acredito que essa noite o Senhor tem uma porção para nós. A minha gratidão ao pastor dessa igreja, que é o pastor Francisco, a sua família. O pastor Francisco é um homem de Deus e eu fiquei feliz demais em conhecê-lo, em ter esse tempo de comunhão. Deus abençoe o senhor, viu, pastor? Obrigado por todo o carinho. A minha gratidão também ao presbítero irmão Jair, a irmã Claudete, que nos recebeu tão bem, irmãos. Foi churrasco ontem, hoje, meu Deus do céu. Nessa crise de carne, você comer tanto churrasco é muita bênção. Irmão Jair, Deus abençoe, viu? Irmão Jair querido, presbítero Ricardo, um amigo especial, Deus abençoe o senhor e toda a família. Deus abençoe essa igreja, esse povo e essa casa. Se você encontrou o texto, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Se você não encontrou, diga: eu vou também. Ué, irmão, não encontrou? Então encontra ele. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, capítulo 3, aliás. Atos capítulo 3, verso 1. A minha versão é aqui do James, é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. O texto diz assim: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora 9. Estava carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, ao qual diariamente punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que estavam entrando no templo. Ao qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Eu vou ler o verso 6, crendo que Deus dará a alguns irmãos que entendam esse versículo. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Amém? Podeis assentar. Agradecer ao Júnior que está comigo. Deus abençoe, Júnior. Meus irmãos, antes de ministrar, eu quero dar um rápido aviso que quando terminar o culto, ao final, tem lá o meu amigo, é Paulo, Tiago, está lá o Tiago, irmão. Ele está perto de uma mesa e na mesa tem alguns dos meus materiais. Se você puder passar lá e abençoar o nosso ministério, eu fico muito agradecido. Eu fiquei sabendo que o Tiago é o melhor vendedor dessa igreja. Ele vende até casa pegando fogo, né, Tiago? E você vai passar lá. É melhor que as Casas Bahias. Parcela tem 10 vezes, né, Tiago? Sem juros. Olha só, passe lá e abençoe o nosso ministério e nós ficaremos muito agradecidos.
Queridos, redobre a sua atenção, por favor, não se distraia e receba com muita propriedade aquilo que o altar te entrega essa noite. Eu estava pensando aqui, sentado no meu lugar, e o Espírito Santo sinalizou ao meu coração um tempo especial para a Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Porã. Eu creio que o Senhor está descortinando uma etapa nova para essa igreja. E por isso eu quero convidar vocês essa noite a repensar comigo, através da palavra, a nossa postura como igreja. Nós vamos repensar a nossa fé, repensar a nossa postura como igreja. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na face da terra. Estamos vivendo rumores de guerra e o Senhor Jesus está à porta de vir nos buscar. Por isso que nós precisamos nos levantarmos e sermos uma igreja que nunca fomos, e sermos pessoas de fé que nunca fomos. Essa última hora cobra de nós uma postura intensa e radical para sermos uma igreja relevante. E essa noite eu quero ministrar sobre igreja relevante. Você pode levantar sua mão direita comigo e dizer assim: igreja relevante. Olha, eu vou contar até 3, nós fala junto para ficar mais organizado. Vamos lá? 1, 2, 3. Igreja relevante. Você pode olhar para esse santo que está do seu lado e perguntar para ele com muito carinho: irmão, tu é uma igreja relevante? Pergunta para ele. Glória a Deus. Vamos falar sobre uma igreja relevante. Uma igreja inspiradora que devemos nos tornar nessa última hora. O texto que nós acabamos de ler está no livro do Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito pelo médico grego Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas se converteu através das pregações do apóstolo Paulo e conheceu a fé quase 40 anos depois de Cristo. Mas quando ele teve acesso à fé, Lucas, como era muito inteligente, resolveu levantar um trabalho de pesquisa minuciosa para poder escrever de forma completa o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas é um evangelho que vai nos fornecer de forma clara, abrangente, a biografia de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos também, de forma clara e abrangente, vai nos fornecer a história da igreja. Em Atos dos Apóstolos, a igreja é prometida, inaugurada e iniciada. Nós vamos ver os primeiros anos da igreja, como essa igreja surgiu, como essa igreja se comportou no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus tem a sua ascensão ao céu, no Monte das Oliveiras, junto de quase 520 discípulos. Ele começa a subir as nuvens e desaparece no céu. Os anjos que o acompanham dizem: não fiquem olhando para o céu assustados, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir agora, em breve voltará para buscar a sua igreja. Atos capítulo 2, a igreja que foi anunciada em Atos 1 é inaugurada. Estavam todos reunidos no cenáculo, após 10 dias de oração. A Bíblia diz que alguns discípulos desistiram, mas ficaram ali 120 junto de Pedro, orando, clamando. E a Bíblia usa uma expressão que eu amo: de repente, veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Os 120 que estavam lá foram cheios do Espírito Santo de Deus.
A igreja recebeu o poder do Espírito Santo. Algumas pessoas passaram na frente do acontecimento e perguntaram: é quase meio-dia e esses homens parecem estar embriagados. Pedro se levanta e diz: nenhum homem aqui está embriagado. O que vocês estão vendo é o poder de Deus, anunciado pelo profeta Joel. Naquele dia Pedro pregou com intrepidez e coragem. Ao final da sua mensagem, alguns irmãos, a multidão disseram: Pedro, nós estamos com o coração compungidos. A palavra compungido no original significa: você cravou um punhal no nosso coração. A mensagem que você pregou rasgou o nosso peito. O que nós fazemos? Então Pedro diz: aceitem a Jesus. Naquele dia a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram, e junto dos poucos irmãos começaram a igreja de Cristo triunfante, que dura até os dias de hoje. Em Atos capítulo 3, a igreja que foi prometida, diga comigo amém. A igreja que foi inaugurada, diga comigo glória a Deus. Essa igreja começa a atuar, e o modo como essa igreja atuou deve nos inspirar para atuarmos como ela, para sermos como ela, a igreja primitiva. E a Bíblia diz no capítulo 3 que na hora nona, a hora nona são 3 horas da tarde. No templo haviam 3 horários de oração. O primeiro horário de oração é 9 da manhã, o segundo horário de oração, meio-dia, e o terceiro horário de oração, às 3 horas da tarde, hora nona. Às 3 horas da tarde, Pedro e João vão ao templo orar. A Bíblia diz que eles vão juntos. O texto começa sinalizando isso. Pedro e João subiam juntos ao templo. Percebam que Pedro e João, líderes da igreja, estão indo ao templo 3 horas da tarde para orar. E o texto deixa claro que eles estão indo juntos. Você pode dizer comigo: Pedro e João, sobem juntos. Primeira coisa, a primeira coisa é o seguinte: é que Pedro é muito diferente de João. Quando lemos a biografia de Pedro, a gente percebe que Pedro é explosivo, líder, comunicativo. Pedro é alguém que tem uma resposta rápida sempre. Se você perguntar algo para Pedro, ele não deixa para amanhã, ele te responde na hora. Pedro é explosivo, radical, temperamental. Pedro tem um dom de cura maravilhoso. A Bíblia diz que onde Pedro passava, a sua sombra curava os enfermos. Que homem de Deus, que homem audacioso e corajoso. Porém, João, totalmente diferente, introspectivo, tímido. Diferente de Pedro, João não tem dom de cura. O dom de João é o amor. Talvez por isso ele é considerado o apóstolo do amor. Jesus considerou João o seu melhor amigo. A capacidade que Deus deu a João foi uma capacidade literal. Pedro escreveu algumas epístolas, mas com muita dificuldade de escrever. João, por outro lado, uma extrema facilidade em escrever. Um homem inteligente, calmo, respeitador. Você percebe que durante todo o capítulo quem fala é Pedro, quem age é Pedro. E ele não se importa em ficar em segundo plano. Ele não se importa em apenas acompanhar e observar. Pedro é muito diferente de João, mas eles estão subindo juntos por quê? Porque a igreja relevante é uma igreja que tem a capacidade de desfazer as nossas diferenças e nos unir para um propósito: sermos igreja. Aqui essa noite nós temos muitas pessoas diferentes. Eu sou diferente do pastor Francisco. Pastor Francisco é diferente do presbítero Jair. Ninguém aqui é igual um ao outro. Cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Nós tínhamos muitas razões
para sermos desunidos, nós tínhamos muitas razões para sermos inimigos, mas quando nós nos tornamos igreja, o Senhor desfaz toda a diferença do nosso meio e nos une para um só propósito: sermos uma igreja relevante na face da terra. Lá fora a diferença causa intriga, mas aqui dentro a diferença é usado para a glória de Deus. A igreja relevante derruba as nossas diferenças e nos une para um só propósito: sermos uma igreja. Existem irmãos aqui que são pobres, outros são milionários, com certeza a maioria, mas as diferenças sociais são anuladas. Aqui todo mundo é igual, somos igreja de Cristo. Aqui tem gente mais corajoso e mais medroso, mas todas as diferenças são anuladas, somos igreja de Cristo. Aqui tem gente que fala alto e fala baixo, todas as diferenças são anuladas, somos igreja de Cristo. Recebe essa palavra no coração, igreja. Não permita que as nossas diferenças nos separem, mas que as nossas diferenças sejam desfeitas e que o Senhor nos una cada vez mais para sermos uma igreja atuante, relevante e avivada. Pedro e João estão subindo juntos, porque a igreja relevante une pessoas diferentes. Eles estão subindo juntos. A hora da oração nona, 3 horas da tarde. O templo tinha 9 portas. Quantas portas? 9. Eles escolheram a porta do leste, uma porta chamada Porta Formosa. Por que ela tem esse nome? Porque ela era revestida de bronze corinto. Quem olhava de longe dava uma percepção que ela era revestida de ouro. Era a porta mais suntuosa, elegante. Eram necessários 20 homens para abrir essa porta e 20 homens para fechá-la. De todas as portas, era a porta que mais chamava a atenção pela sua beleza. Por isso, ela foi apelidada carinhosamente de Porta Formosa. A Bíblia diz que nessa Porta Formosa, que os 2 discípulos estão entrando, era levado um coxo, um aleijado de ambos os pés. Ele era levado todo dia. Você pode dizer comigo, todo dia? Todo dia. Todos os dias ele chegava cedo, ia embora só à tarde. Ele ficava o dia todo na Porta Formosa, porque ele percebeu que o ambiente da igreja era um ambiente onde as pessoas se sensibilizavam com a fé. A sensibilidade das pessoas gerava nela generosidade, e ali, naquele ambiente, ele conseguiria, de forma mais fácil, uma pouca esmola. Aquele homem era levado todo dia para a igreja, mas ele chegava de um jeito e ao final do dia, ele ia embora do mesmo jeito. Todo dia ele frequentava um ambiente de fé, mas ao final das reuniões ele ia para casa do mesmo jeito. A igreja, o ambiente de fé, não provocava naquele homem mudança. Ele chegava aleijado e ia embora aleijado. A igreja relevante é uma igreja que não se preocupa apenas em que pessoas frequentem o culto, porque esse homem está frequentando o culto todo dia. Mas a igreja relevante é uma igreja que fornece um ambiente de transformação. Porque não basta eu ir à igreja, eu preciso ser transformado na igreja. O que nós estamos sofrendo hoje em dia é a síndrome do coxo, de homens e mulheres que vêm à igreja durante anos, mas não sofrem transformações. Pessoas que estão no nosso meio, se converteram, batizaram, mas não foram transformadas. Essa noite o céu está descendo aqui para lhe dizer: não basta frequentar a igreja, não basta tomar santa ceia, não basta dizimar. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado pelo poder da palavra, porque a igreja relevante é uma igreja que transforma vidas. Aleluia! Glória a Deus!
muitos anos. E o grande problema que nós enfrentamos na igreja são com pessoas que estão no nosso meio, mas não foram transformadas. Eu lembro que eu dizia para o meu avô: o que acontece com aquele irmão? Ele é crente. E ele dizia: não é crente, ele é amigo dos crentes. Está no nosso meio, anda com a gente, mas não foi transformado. A igreja relevante é uma igreja que não nos leva apenas a frequentarmos o culto, mas a sermos transformados em cada culto. Tem gente que vem todo dia, mas volta para casa a mesma coisa. Mas que nós possamos receber a graça de Deus, de todo o culto que nós formos, nós sermos transformados um pouco mais. Que você possa entrar enfermo, mas sair curado, em nome de Jesus. Que você possa entrar aflito, mas sair renovado, em nome de Jesus. Essa noite eu vim como profeta de Deus profetizar que essa casa é um ambiente de transformação. O Senhor passeia nesse lugar transformando, renovando, edificando, animando. Quem pode receber essa palavra no Espírito essa noite? Casa de transformação é essa. A igreja relevante é uma igreja onde as pessoas são transformadas. Glória a Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo. Quando eles chegam à Porta Formosa, tem um homem lá que é coxo. E esse homem, quando Pedro e João iam passando, a Bíblia diz que ele pediu uma esmola. Quando ele pede uma esmola, o texto diz que Pedro e João param e olham para ele. Perceba que naquele ambiente de fé existem vários coxos que pedem esmola. O fato de haver vários coxos que pedem esmola cria um ambiente onde se torna comum coxo pedir esmola. Aqueles homens se tornaram uma paisagem social. Eles não são mais notados com compaixão. Eu me lembro que eu morei em São Paulo 2 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu pegava o metrô, que na estação de metrô tinha um monte de morador de rua. Na primeira vez que eu passei ali, eu falei: meu Deus, que judiação, dá vontade de ajudar todo mundo aqui. Depois a gente vai passando, e de tanto passar, aquela cena vira uma paisagem social, normal. Pedro e João estão subindo ao templo, aquele homem pede esmola, e todos os homens ali não paravam, porque aquilo se tornou normal. Mas quando Pedro e João foram abordados por ele, dizendo: ei, dá uma esmola para mim, a Bíblia diz que Pedro e João parou e olhou para ele. Por que Pedro e João parou e olhou para ele? Terceiro, porque a igreja relevante sempre para por questões sociais. A igreja relevante sempre para pelo pobre. A igreja relevante sempre para pelo necessitado. Jesus sempre tratou espiritualidade do mesmo nível que causas sociais. É tanto que perguntado sobre a verdadeira religião, a Bíblia diz: a verdadeira religião é cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Tiago, em sua epístola, diz que uma fé sem obras sociais é uma fé morta, porque a fé verdadeira precisa de uma ação social. A igreja relevante é uma igreja que não se conforma com a injustiça, que não se conforma com a guerra, que não se conforma com a desigualdade. A igreja relevante para pelo clamor do necessitado. A igreja relevante é uma igreja generosa. Nenhum povo pode ser mais generoso do que o crente. Nenhum povo pode ser mais misericordioso que o crente. Quando Deus colocar um pobre à sua porta, ajude. Quando Deus colocar um necessitado ao seu caminho, ajude. Porque a igreja relevante sempre para pelo necessitado. Eu não posso me conformar se essa noite em Porã tem uma mulher que não tem leite para dar para o filho. Eu não posso me
compassiva, misericordiosa, que se levanta em favor do necessitado e diz: está aqui uma mão amiga que vai te ajudar. Jesus disse: me fiz necessitado e passei por vocês. Vocês não me ajudaram, não me deram de comer, não me deram de vestir, vocês não me atenderam. Mas a igreja relevante é uma igreja que entende o clamor do necessitado. Eu fico muito triste quando na igreja a gente abre portas por serviço social e diz em Santa Ceia: irmão, traga para cá um alimento para a gente entregar uma cesta básica. Aí os irmãos trazem, na maioria, fubá e sal. A impressão que eu tenho é que o povo de Deus só come fubá e sal, irmão. Irmão, vamos fazer uma doação de roupa. Irmão, vem roupa furada, detonada, que ele não usa. Irmão, doa sapato, vem sapato furado, sem sola. Que igreja somos nós? Quando alguém pede comida, eu dou o que eu como na minha mesa. Quando alguém pede roupa, eu dou a roupa que eu uso, roupa boa. Quando alguém pede calçado, eu dou o calçado que está em perfeitas condições. Essa noite o céu está descendo aqui para resgatar no nosso coração misericórdia. Essa noite o céu está descendo aqui para resgatar no nosso coração generosidade. Quem recebe essa palavra no Espírito essa noite? A Bíblia diz que Pedro e João param, porque a igreja relevante é uma igreja que para pelo clamor do necessitado. E Pedro usa uma frase que eu amo, pastor Francisco. Pedro diz assim: olha para nós. Ele olha para o mendigo e diz assim: ei, olha para nós. Olha para nós. O mendigo olhou para ele e diz assim: olha para nós. Quando Pedro diz essa expressão, é uma expressão corajosa, é uma expressão audaciosa, porque em outras palavras Pedro está dizendo: olha para mim, olha para o meu testemunho, olha para a minha vida, olha para mim. Alguém diz assim: irmão, nós não podemos olhar para os homens, nós precisamos olhar para Jesus. Irmão, isso é uma falácia. Nós não podemos ter a nossa fé firmada no homem, mas nós precisamos sim olhar para o homem. Nós, como igreja relevante, porque a igreja relevante é uma igreja que tem como valor o testemunho. Nós precisamos ter a coragem de dizer: vizinho, olha para nós, olha para mim, olha como eu me visto, olha como eu me porto, olha como eu me comporto. A minha vida é uma expressão da grandeza de Deus. Quando Pedro diz olha para mim, ele está dizendo olha para o meu testemunho. É Gideão que diz aos seus soldados olha para mim. É Paulo que diz à igreja: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim que canto, olha para mim que prego, olha para mim que lidero. A nossa vida precisa ser uma expressão clara de testemunho. Há uma frase que diz que um crente com testemunho bom é o maior marketing da igreja, mas um crente com mau testemunho é mais prejuízo para a igreja do que o próprio diabo. A igreja relevante é uma igreja que, quando ela sai na sociedade, ela tem um testemunho claro e autêntico. Quando você coloca a Bíblia debaixo do braço e sai da sua casa na hora do culto, será que o vizinho olha e diz: aí vai um homem de Deus? Eu não sei o nome dele, mas quando é dia de culto ele vai e volta. Esse homem é um homem de Deus, eu vejo pela conduta dele. Será que quando você sai da sua casa, o vizinho olha e diz: aí está uma mulher de Deus? O Senhor precisa restaurar a igreja. A graça do profeta Eliseu, que quando passava na casa daquela mulher, ela dizia: eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é um santo homem de Deus. Que lá no seu serviço alguém diga: essa mulher é uma santa mulher de Deus. Que lá na sua casa, a sua família diga: esse homem é um santo homem de Deus.
Levante a sua mão e receba essa palavra no teu espírito. Que Deus te faça um arauto de fé. Que Deus te faça um remanescente de graça. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, irmão. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. A igreja relevante é uma igreja que tem testemunho. Porque Pedro está dizendo, olha para nós. Será que nós podemos dizer aos nossos filhos, olha para mim, meu filho, age como eu faço? Será que nós podemos dizer para a nossa família, olha para mim, faça como eu faço? Será que nós podemos dizer para o nosso trabalho, os funcionários que estão à sua volta, trabalhem como eu trabalho, que vocês vão ver? Será que nós podemos ir na sociedade e dizer, se comportem como eu me comporto, porque eu tenho me comportado como um homem de Deus? Mahatma Gandhi diz aos poucos cristãos na Índia, eu acredito em Cristo, mas eu não acredito no vosso cristianismo, porque a religião dos fariseus é falar uma coisa e viver outra, mas o céu está descendo aqui essa noite para nos fazer homens e mulheres de testemunho, para sermos sal da terra e luz do mundo. A igreja é relevante. É uma igreja que tem homens e mulheres com testemunho. Aleluia. É por isso que Pedro está dizendo, olha para mim. Quando Pedro e João dizem, olha para mim, Pedro liberou uma palavra poderosa, que talvez seja a expressão de maior poder no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro e João olharam para ele e disse, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que eu tenho eu vou te dar agora. Ele diz, o que você tem? Pedro diz, eu tenho o poder de Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. O maior recurso da igreja relevante não é o ouro e a prata. O maior recurso da igreja relevante é o poder de Deus na igreja. No século IV, Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio. O Papa Inocêncio estava contando um montaréu de dinheiro. E o Papa Inocêncio disse a Tomás de Aquino, Tomás, nós não podemos dizer que nós não temos ouro e prata, como Pedro e João, porque hoje nós temos ouro e prata. Tomás de Aquino olhou para ele e disse, pois é, mas nós não temos o levanta e anda. Perdemos o levanta e anda. Perdemos o poder de Deus. O maior recurso de uma igreja não é o templo. O maior recurso de uma igreja não é a nossa capacidade intelectual. O maior recurso de uma igreja é o poder de Deus. A igreja relevante é uma igreja que tem poder de Deus. Eu tenho profetizado pelo Brasil e mundo que a igreja de Cristo experimentará um poder exponencial nessa última hora da igreja. Eu vou ver nos nossos dias o enfermo ser curado. Eu vou ver nos nossos dias o doente ser restaurado. O maior recurso no meio da igreja é o poder de Deus. Quem acredita em poder de Deus essa noite, levanta a mão. É o poder de Deus que tem poder para salvar tua família. É o poder de Deus que tem poder para te curar agora. É o poder de Deus que tem poder para te levantar agora. Deus ainda é o mesmo. Se você tem glória, levante a sua mão e diga glória. Se você tem aleluia, levante a sua mão e diga aleluia. O céu está abrindo sobre nós essa noite. Ainda há poder de Deus nessa casa para te levantar, diz o Senhor essa noite. A igreja relevante é uma igreja que tem poder de Deus.
Quantos irmãos que são antigos na fé lembram da década de 80, 70, que até os ímpios diziam para o doente: vai lá na igreja dos crentes que você é curado. Aleluia. Que até os médicos diziam: leva para o pastor ora, cura. Que até pessoas que não eram do nosso meio diziam: vão na igreja, porque na igreja dos crentes tem poder de Deus. Eu vim essa noite profetizar que há um avivamento de Deus para essa casa. O Senhor dispensará nos nossos cultos poder de Deus. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo no hino da harpa. Pessoas serão curadas nessa casa, porque chegou o tempo, diz o Senhor. A igreja relevante é uma igreja poderosa. Glória a Deus. A igreja relevante tem o poder de Deus. Grande Deus. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A frase de Pedro é acompanhada por uma ação. Qual ação? Pedro estende a mão. Diga comigo: Pedro. Estende a mão. Por que Pedro estende a mão? Porque Pedro está fazendo por aquele homem o que Jesus fez primeiro para ele. Porque em Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que os discípulos estavam no barco. Uma grande tempestade veio sobre eles. Eles, amedrontados, apavorados, olharam para o meio do mar da Galileia, e no meio das ondas eles viram Jesus andando sobre as águas. Alguém diz: é um fantasma. Ele diz: não é fantasma, não, é Jesus que está vindo aí. Pedro saiu na proa do barco e disse: é Jesus, manda que eu vou ter contigo e eu também ande sobre as águas. Jesus disse: então vem, Pedro. Pedro, com muita fé, colocou o pé para fora do barco e começou a andar nas águas. O texto diz que as ondas começaram a se levantar. Por um instante Pedro olhou para o lado e se distraiu e começou a afundar. Mas antes que Pedro afundasse, o texto diz que Jesus pegou ele pela mão e disse: Pedro, levanta, homem, porque aonde eu estou você não afunda. O mesmo Pedro que teve a mão estendida para si é o Pedro que agora vai estender a mão para alguém, dizendo: um dia Jesus estendeu a mão para mim, pois agora eu estendo a mão para você. A igreja relevante faz pelos outros aquilo que Jesus fez primeiro para nós. Aleluia. Sabe por que eu amo? Porque Jesus me amou primeiro. Sabe por que eu perdoo? Porque Jesus me perdoou. Sabe por que eu tenho paciência? Porque Deus teve paciência comigo. Irmão, se Deus fosse nos tratar, se nós tratarmos os outros na medida que Jesus nos trata, nós seremos pessoas compassivas. Esse dia algum irmão falou comigo, disse: David, ora por mim, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu falei: irmão, Deus não perdoou todos os seus pecados? Perdoou. Então perdoa o outro. Aleluia. Porque só pode perdoar quem se sente perdoado. Glória a Deus. David, eu tenho dificuldade de amar. Deus não te amou de tal maneira que deu teu filho unigênito? Foi. Se Deus te amou, ama o outro. Aleluia. Se Deus teve misericórdia de você, tenha para os outros. A igreja relevante é uma igreja que faz pelos outros aquilo que Jesus fez primeiro para eles. É Pedro estendendo a mão, dizendo: eu estou estendendo a mão porque Jesus primeiro estendeu a mão para mim. Recebe essa palavra no teu coração. Deus vai te usar para levantar muita gente. Quem pode receber essa palavra? Deus vai te usar para levantar gente lá na tua casa, porque esse ano é ano de salvação na tua casa. Deus vai te usar para levantar muita gente naquele ambiente de trabalho. Deus vai te usar para levantar muita gente aqui em Porã. Há uma graça de Deus que está tomando essa igreja para levantar os caídos. Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra?
Eu quero que você fique em pé, por favor. E nós vamos orar essa noite. E vamos fazer um compromisso com Deus. Para nós sermos uma igreja relevante. Eu não sei que tipo de fé você tem levado. Eu não sei como está a sua prática de cristianismo. Eu não sei que igreja você tem sido. Mas essa noite o Senhor nos desperta. Para tomarmos uma nova atitude. Para sermos um crente que nunca fomos. Para sermos um resplandecer da glória de Deus em poder. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, aonde você estiver. Se você puder fechar os teus olhos. Se o rapaz do músico puder me ajudar aqui no violão, eu quero que você coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos. Há um ambiente profético sobre nós e eu queria que você fluísse nesse ambiente profético. Eu quero que você feche os seus olhos e você comece a conversar com Deus agora. Dizer: Deus, me ajuda a ser um crente na tua casa. Me ajuda, Deus, a ser sal da terra e luz do mundo. Me ajuda, Senhor, a ser uma igreja relevante, Deus. Me ajuda, Pai, a ter testemunho. Sim, Deus, me ajuda a ter misericórdia de quem está caído. Senhor, a tua palavra foi pregada essa noite. E eu acredito que para essa última hora da igreja, o Senhor está nos conduzindo, nos levantando para vivermos um avivamento como igreja, para sermos uma igreja relevante. Senhor, eu oro essa noite pela igreja presbiteriana renovada. Eu oro essa noite pelo pastor Francisco e toda a liderança, todo o conselho dessa igreja. E eu começo a profetizar o teu tempo sobre essa casa. Alamassu, quemantri, alabacante, lebacalamacheia. Comece a receber de Deus o que está descendo sobre esse lugar. Olha Deus te avivando essa noite. Olha Deus te renovando. Se você tem línguas estranhas, receba de Deus graça para falar em língua estranha. Se você tem oração, ore. Se você tem lágrimas, chore. Porque essa noite Deus está nos renovando. Recebe de Deus o que está descendo sobre nós. Seja renovado aí aonde você está. Seja tocado pelo Espírito Santo aonde você está. O Senhor está renovando a tua fé essa noite. O Senhor está aquecendo o teu coração essa noite. O Senhor está te envolvendo com o Espírito Santo de Deus. Comece a receber a graça de Deus. Senhor,
nosso meio que ainda não professa a fé cristã, só está nos visitando, levante a sua mão, por favor. Existe alguém? Tem alguém lá? Obrigado. Existe alguém que em algum momento pertenceu à igreja, mas por uma razão se afastou? Tem alguém afastado hoje? Levante a sua mão, só para eu te ver. Uma pessoa. Tem mais alguém? Nós queremos fazer uma pergunta de graça e misericórdia. O Senhor te trouxe essa noite. E o Senhor está me convidando para fazer um compromisso com Ele. O Senhor está me convidando para ser alguém que receba no teu coração a graça de Deus. Deus sabe as suas batalhas e te trouxe aqui essa noite para o tempo esquecido. Se você deseja receber Jesus no seu coração, como um sinal de muita fé, eu pediria que você levantasse a sua mão o mais alto que você puder, que nós vamos entender que você está fazendo um compromisso com Deus essa noite. Quando levantamos a mão em noites como essa, o nosso compromisso não é com o homem, mas com Deus. É nós dizemos: Deus, eu quero o Senhor na minha vida, por Espírito de Deus. Eu quero o Senhor escrever na minha história. A igreja ora onde está a primeira pessoa essa noite que toma uma decisão de fazer uma aliança com Deus. Levante a sua mão, nós queremos orar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar como igreja. Levante a sua mão onde você está. Temos alguém essa noite. Há um Espírito Santo que fala no meu coração dele, insista, porque é uma noite de salvação essa noite. É uma noite de salvação, é uma noite de graça, é uma noite de amor. Onde está você, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua casa, a tua família, o teu coração. Se tem alguém essa noite, levante a sua mão como um sinal. Não há ninguém, nós podemos orar, podemos encerrar essa noite. Que Deus lhe conceda outra oportunidade. Vamos orar, igreja. Senhor, obrigado, Pai, por esses dias tão especiais nesse lugar. Obrigado por ontem e hoje, por tudo que o Senhor nos disse através da sua palavra. Obrigado pela direção, pelo alinhamento. Obrigado pelas palavras proféticas que foram lançadas ao nosso coração. Abençoe essa igreja, abençoe os teus filhos. Nos dê a graça de caminharmos firmes e constantes. Há uma semana que se inicia, Deus, hoje. E nós queremos profetizar sobre essa semana vitórias, milagres extraordinários. Nós queremos profetizar sobre essa semana respostas de Deus, intervenção divina. Deus, que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor afaste da nossa casa todo mal, que o Senhor repreenda toda enfermidade, que haja sobre nós proteção, que haja sobre nós prosperidade, que o Senhor vá à nossa frente despedaçando o arco, despedaçando a lança e abrindo o caminho no meio do mar. Senhor, abençoe a tua igreja, o teu povo neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nessas palavras, aplauda o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor. Ele seja sempre bem-vindo em nosso meio. Júlio também. E você, meu irmão, minha irmã, que nos visita, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Aleluias. E volte sempre que tiver vontade, Deus tocar no teu coração. Aleluias. Nós vamos estar agradecendo a Deus por essas 2 noites abençoadas, né? Onde o Espírito Santo teve liberdade para agir. Aleluias. E que a palavra do Senhor, que foi transmitida nesta noite, venha realmente surtir o efeito que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Possamos ser crentes, cheios da graça de Deus. Ele não tinha ouro nem prata, não tinha dinheiro, mas tinha unção do Espírito Santo. Aleluia. Seja também conosco, meus irmãos, desta forma. Amém?
uma igreja relevante, igreja que se destaca neste mundo que está corrompido pelo pecado. Amanhã temos oração aqui, das 8 às 9, para quem quiser vir na terça-feira à noite da bênção. Os irmãos que desejam, alguém nos visita nesta noite aqui, queira fazer uma campanha. Tem tido vários testemunhos, né, de milagres, de curas, de bênçãos. E o nosso Deus ainda trabalha, amém? Ele não parou, Ele ainda trabalha para aqueles que esperam nele. Aleluia. Quinta, temos oração aqui, novamente. Sábado é culto dos diáconos, culto dirigido pela junta diaconal, e vai estar pregando aqui o presbítero Cristiano Lima, ali da cidade de Francisco Alves, no próximo sábado. E no dia 14 haverá promoção dos espetinhos, né? Isso é para a obra de Deus, é para a obra de Deus. Tá? Então os irmãos já se preparem, vai ser aquele preço do ano passado, né? R$5, aí é para ajudar na obra de Deus. Vai ter ainda acompanhado a mandioca, refrigerante, quase de graça, né? Que o preço subiu com carne. Então é para os irmãos se alimentarem, ao invés de gastar lá fora, ajuda a obra de Deus e você se alimenta também. Amém? Aleluia. Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus mais uma vez. Sim, domingo é a ceia, né? Geralmente a gente faz no primeiro domingo do mês, mas devido a esse trabalho especial, nós deixamos para o próximo domingo. Então, sim, e sempre na ceia os irmãos trazem, né? Tem o costume de trazer 1 quilo de alimento. Fala 1 quilo, mas quem quiser trazer 10, né? Pode trazer, não tem problema não. Bom, meus irmãos, 5 quilos, aquilo que Deus tocar no teu coração, né? Aleluia. Então vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esses 2 dias em que a tua glória se manifestou.